A ideia de misturar roteiro e realidade não é tão simples quanto muitos fãs de hardcore de pro wrestling imaginam. A AEW aprendeu isso da pior forma possível, após toda a polêmica envolvendo CM Punk, The Elite e outros lutadores, que praticamente incendiaram a empresa. A WWE e outras promoções já tiveram resultados mistos ao tentar transformar rivalidades reais em parte do seu show. O grande risco é acreditar que todos os talentos envolvidos vão agir de uma forma profissional e confiar em alguém com quem já tiveram problemas fora do ringue. Existe a crença de que conflitos reais geram dinheiro, e isso já se comprovou em várias histórias que usaram esse recurso de work it shoot, transformando brigas reais de bastidores em rivalidades televisionadas. No fim das contas, toda essa tensão sempre acaba sendo resolvida dentro dos ringues, com a vingança virando parte da história. Então galera, antes da gente prosseguir pro nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu vou passar pra vocês, beleza? Então meu povo, partiu pro vídeo. Edge contra Matt Hardy. O triângulo amoroso real entre Matt Hardy, Edge e Lita virou uma das histórias mais chocantes da história da WWE. Foi também um dos primeiros momentos em que a internet impactou diretamente o produto, já que a empresa tomou a polêmica decisão de demitir Matt Hardy, mesmo ele sendo a parte traída da situação. A reação dos fãs foi imediata, gritos de "We want Matt" tomaram conta das arenas, até que Vince McMahon decidiu recontratá-lo, transformando toda a polêmica em storyline. A rivalidade foi levada para dentro do ringue, com Matt Hardy atacando Edge em busca de vingança por ele e por Lita, dando a origem a uma série de lutas intensas que se apoiaram justamente na hostilidade real que existia entre eles. Esse caso virou um divisor de águas e mostrou o poder que a junção da realidade e ficção pode ter no Pro Wrestling. Batista contra Alberto Del Rio. O retorno de Batista em 2014 parecia promissor a princípio, mas rapidamente se tornou um problema quando a WWE deu um push para ele até o topo às custas do fenômeno que era o Yes Movement de Daniel Bryan. Um dos primeiros a se manifestar de forma negativa foi Alberto Del Rio, que usou as redes sociais para questionar a real necessidade da volta de Batista. A WWE aproveitou essa tensão e transformou em storyline, colocando Del Rio como o principal rival oficial de Batista após a sua vitória no Royal Rumble. Os dois tiveram uma breve rivalidade, com Batista usando isso como aquecimento até a história maior na WrestleMania 30 ganhar forma. No fim, o animal saiu por cima, conquistando vitórias fáceis sobre Alberto Del Rio e usando as próprias provocações nos bastidores como combustível dentro do ringue. Ric Flair contra Eric Bischoff. A rivalidade entre Ric Flair e Eric Bischoff é uma das mais intensas da história da WCW, e o mais curioso é que ela começou fora do ringue e até hoje ainda deixa marcas. Tudo começou quando Ric Flair se recusou a comparecer a um episódio do WCW Thunder, um programa secundário, já que muitos astros de seu nível tinham a liberdade de pedir folga quando não se tratava de um grande episódio do Nitro ou pay-per-view. O problema é que, no caso de Ric Flair, ele faltou para assistir uma luta de wrestling amador do seu próprio filho. Eric Bischoff levou isso como uma ofensa pessoal. Ele suspendeu Ric Flair, ameaçou levá-lo aos tribunais e chegou até a declarar que iria arruiná-lo financeiramente. A treta real explodiu nos bastidores e só parou com a própria direção da WCW exigindo que Eric Bischoff recontratasse Ric Flair. Foi aí que a empresa resolveu transformar a briga em entretenimento, criando uma storyline de Work It Shoots, onde Ric Flair enfrentaria diretamente Eric Bischoff e na trama acabaria tirando dele o posto da autoridade máxima da WCW. Chris Jericho contra Goldberg. A rivalidade entre Chris Jericho e Bill Goldberg começou lá na época da WCW, mas só foi realmente parar dentro dos rings anos depois, na WWE. Tudo começou porque Jericho queria uma rivalidade com Goldberg, criando promos divertidas e até um pouco provocativas, desafiando o monstro da WCW. Só que Goldberg não gostou nada disso. Ele viu aquilo como uma falta de respeito e recusou enfrentar Jericho, impedindo que o confronto acontecesse na empresa.
A situação piorou quando Goldberg passou a falar mal de Chris Jericho nos bastidores, o que levou a uma briga real entre os dois, que só terminou porque outros lutadores separaram e, pasmem, todo mundo disse na época que Chris Jericho deu uma surra em Goldberg. Foi então que Vince McMahon resolveu transformar essa tensão real em história. Goldberg tinha acabado de chegar e depois da sua estreia contra The Rock, Jericho foi escolhido como seu segundo grande rival na empresa. O resultado foi previsível. Goldberg venceu, é claro, mas quem saiu muito elogiado foi Chris Jericho, que mesmo com todas as diferenças pessoais, foi profissional o suficiente para fazer Goldberg parecer ainda mais dominante, mostrando por que ele sempre foi considerado um dos melhores lutadores do mundo. JBL contra o The Blue Meanie. O ECW One Night Stand de 2005 ficou marcado por uma cena bem desagradável e desconfortável no final do show. Durante a grande briga geral entre todos os lutadores, JBL foi direto para cima de Blue Meanie e começou a atacá-lo de verdade, acertando golpes duros que acabaram abrindo a cabeça dele. E isso não aconteceu por acaso. Blue Meanie já tinha chamado JBL de valentão em algumas entrevistas, e o texano ficou tão irritado que decidiu provar exatamente isso no meio do ringue. A WWE, com medo de que o caso acabasse em processo judicial, resolveu oferecer um contrato oficial para Blue Meanie, transformando a treta em storyline. Assim, o Blue World Order foi reunida em uma reviravolta inesperada. O Blue Meanie conseguiu uma vitória sobre JBL dentro da WWE como forma de vingança, e para completar a justiça poética, Stevie Richards acertou JBL com uma cadeirada brutal e sem proteção na cabeça. Outro momento que foi encarado como uma vingança pessoal em nome do seu amigo. Jeff Jarrett contra Kurt Angle. A TNA se viu em uma situação extremamente delicada quando o casamento de Kurt Angle com Karen Angle chegou ao fim e ela começou um relacionamento com Jeff Jarrett. Ainda antes do divórcio ser concluído, a empresa não soube como lidar com o escândalo. Jarrett acabou sendo afastado e Karen perdeu seu espaço na televisão. Com o tempo, ambos voltaram em momentos diferentes, até que anos depois, o Hogan e Eric Bischoff tiveram a ideia de transformar toda essa polêmica em uma storyline. Assim nasceu uma rivalidade em tom de Work It Shoot, explorando um drama real para prender a atenção do público. Apesar de todo o peso da situação, Angle e Jarrett foram extremamente profissionais o bastante para entregar lutas de altíssimo nível, com a narrativa centrada em Kurt buscando vingança contra Karen Jarrett e Jeff Jarrett. Foi uma mistura explosiva de vida pessoal e ficção, que rendeu momentos intensos na TNA. John Cena contra The Rock. A WrestleMania 28 entrou para a história ao bater o recorde de compras em pay-per-view da WWE, tudo graças ao tão esperado confronto dos sonhos entre John Cena e The Rock. O início dessa rivalidade veio de algo real, entrevistas de John Cena em que ele criticava The Rock por ter deixado a WWE para seguir carreira em Hollywood, questionando sua lealdade ao negócio que o consagrou. Anos depois, The Rock retornou para enfrentar John Cena. Ele não deixou passar a chance de resgatar essas falas e transformar a tensão em combustível para a rivalidade. O resultado foi uma série de promos intensas e pessoais, cheias de provocações afiadas e clima de hostilidade real. Apesar do sangue ruim que parecia existir, no fim das contas, essa rivalidade trouxe um sucesso gigantesco, elevando o interesse dos fãs e garantindo números recordes para a WWE. E nos bastidores, tanto John Cena quanto The Rock demonstraram respeito mútuo por tudo que construíram juntos. Bret Hart contra Vince McMahon. O Montreal Screwjob se tornou um dos maiores escândalos da história da luta livre, já que um ícone adorado pelos fãs saiu da WWE de uma forma chocante e humilhante. Vince McMahon mudou o final da luta sem o consentimento de Bret Hart, fazendo Shawn Michaels vencer de maneira polêmica. Essa noite marcou para sempre todos os envolvidos. Anos depois, em 2010, a WWE finalmente conseguiu convencer Bret Hart a voltar em um papel de destaque, culminando em um confronto contra Vince McMahon na WrestleMania 26. E por conta do AVC e dos outros problemas de saúde, Bret Hart já não tinha condições de oferecer uma luta no nível dos seus tempos de ouro. Mas isso não importava.
A luta foi construída para ser uma vingança, e o resultado foi um massacre unilateral, com Bret Hart destruindo McMahon e, de certa forma, fechando um ciclo que começou mais de uma década antes. Então é isso, galera, chegamos no final do nosso vídeo. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!